Olá, seja bem-vindo. Uma pesquisa do IBGE revelou que mais de um terço das crianças nascidas recentemente são de mulheres com mais de 30 anos. A realização profissional tem precedido a decisão pela maternidade. Muitos casais têm planejado a chegada dos filhos e a medicina tem sido uma grande aliada nesse processo. Sobre o tema, eu converso com a médica ginecologista e obstetra Flávia Albernaz. Ela fala conosco do Hospital Evangélico de Londrina. Tudo bem, Flávia? Tudo bom. Obrigado por falar conosco aqui no site da Revista Ampla. Flávia, você, com a sua experiência, você tem observado essa gravidez mais tardia nos seus atendimentos? Com certeza. Então, no nosso atendimento rotineiro ali do dia a dia, é justamente isso que a gente tem vivenciado todos os dias. Não só com as pacientes, mas até na própria classe com as nossas colegas, até eu mesma, né, como médica. A gente tem uma mudança dessa idade, do início da vida reprodutiva da mulher nos dias atuais. Do ponto de vista comportamental, então houve uma mudança realmente nessas últimas décadas. A vida profissional está tendo uma proporção diferente na vida da mulher moderna, e isso fez com que a gente tivesse essa mudança dos objetivos e das idades, conciliando a vida profissional com a vida reprodutiva. Então, considerando que hoje a mulher que vai ter um planejamento reprodutivo, primeiro ela já quer estar profissionalmente estabelecida, com uma carreira já mais definida, para depois fazer o planejamento reprodutivo. Então, por conta disso, a gente vem vivenciando no dia a dia, postergando mesmo. As mulheres estão postergando o início da maternidade, o início da vida reprodutiva. Como a medicina tem sido uma aliada nessa gravidez tardia? A gente tem hoje, que é bem discutido e que a gente sempre conversa com as mulheres, sobre o congelamento dos óvulos, ou quando às vezes já tem o casal já existe um casal formado, ela já tem um parceiro, mas muitas vezes aí eles ainda não estão naquele momento ali da vida reprodutiva, o próprio congelamento dos embriões, para que posteriormente a mulher possa então pensar na questão da maternidade. Quais são os riscos que ainda são presentes na gravidez tardia? Conforme a idade vai avançando, então a gente pode ter alguns riscos se a mulher vier a apresentar alguma comorbidade, como aumento de pressão, alterações metabólicas, como diabetes. A partir dos 40 anos, a gente pode ter um risco um pouquinho maior das cromossomopatias, então a gente sempre faz essa orientação, né? Aquela mulher que às vezes vai iniciar uma vida reprodutiva acima dos 40 anos, mas por conta disso, a gente sempre, quando vai fazer um aconselhamento ou conversar sobre esse tema com as mulheres, que às vezes não tem um planejamento gestacional próximo e já estão ali próximo dos 35 anos, de avaliar, por exemplo, a possibilidade do congelamento dos seus óvulos numa idade mais precoce. Quanto antes ela congelar os óvulos, serão óvulos mais jovens, com menores riscos do ponto de vista de cromossomopatias ou alterações nesse sentido. Como que as mulheres têm vivenciado a maternidade hoje? Bom, para essa resposta eu até consigo incluir um pouco a minha experiência pessoal, já que eu estou nessa fase também de ter tido um bebê recentemente. O que a gente acaba dividindo com as mulheres é que a gente fica sempre procurando manter um equilíbrio entre a vida profissional e a maternidade propriamente. E aí é nesse sentido que a gente percebe que às vezes as mulheres têm que achar esse equilíbrio entre não abrir mão completamente da vida profissional e ao mesmo tempo manter a maternidade. Eu vejo que às vezes isso causa assim alguma angústia, mas aos poucos a gente vai adaptando, né, a questão do trabalho junto com a maternidade,
Por quê? Porque muitas vezes a mulher ela já está num estágio de vida profissional quando ela opta pela maternidade e de alguma forma ela acaba tendo que readequar a rotina dela, o dia a dia, para conseguir também dar conta da maternidade. Uma coisa que a gente sempre conversa com as mulheres é sobre a gente planejar uma rede de apoio que vá proporcionar que ela consiga manter a vida profissional junto com os cuidados com o bebê, com o filho, para que ela consiga manter esse equilíbrio, para que ela não tenha que abrir mão muitas vezes, né, entre a parte profissional, a parte pessoal. Então a gente percebe que hoje realmente as mulheres têm esse planejamento gestacional e ele tem que vir junto com a vida profissional. Muitas vezes isso gera uma certa angústia e aos poucos a mulher vai aprendendo a equilibrar um pouco desses múltiplos papéis que ela vai assumindo ao longo do seu dia a dia. Isso é um tema que eu abordo bastante com as minhas pacientes e que a gente percebe bastante e até estimulada por elas mesmo, a gente criou um espaço no Instagram para compartilhar um pouquinho esses múltiplos papéis que a mulher vivencia e dentre eles a maternidade também. Os papais, né, têm sido mais exigidos e têm colaborado mais no cuidado com os bebês, Flávia? Com certeza. A partir do momento em que tanto a mãe quanto o pai assumem papéis profissionais semelhantes, também os cuidados com os filhos, com os bebês, tornam-se divididos ali de maneira mais igual. Claro que alguns cuidados vão ser próprios da mãe, como a amamentação, mas o que a gente percebe é a participação do pai desde a fase pré-concepcional, entendendo mais a gestação, participando do processo do nascimento e depois isso continua nos cuidados. Então a gente percebe que essa divisão de papéis acaba se tornando cada vez mais uniforme, respeitando ali, né, a individualidade, aqueles cuidados que vão ser inerentes à mãe, mas em que o pai participa de maneira ativa também. Números apontam para uma maior expectativa de vida. Você acha que vai ser cada vez mais natural postergar a maternidade? Ainda que hoje, né, a gente tem uma estimativa de vida maior, a parte da fertilidade feminina, por enquanto a gente ainda tem essa data que a gente acaba tendo um momento mais propício à questão da maternidade. Temos sim essas possibilidades, como, né, o congelamento dos óvulos, o congelamento dos embriões, mas que ainda não é acessível a todas as mulheres. Então, do ponto de vista de maternidade, de fertilidade, sim, todas essas tecnologias elas vão proporcionar com que a maternidade também acabe avançando ali na idade materna. Mas a gente ainda tem, do ponto de vista de fertilidade, um prazo, uma data que a gente ainda tem que respeitar para cada mulher. E o que você diria então para as mulheres aí que estão na faixa dos 35 anos, que o relógio biológico está dando sinais de alerta e que querem engravidar? Se não tem uma data definida, um prazo, vai ser dentro de um ano, é algo que existe o desejo, mas ainda não tem um planejamento, de avaliar a questão do congelamento dos óvulos ou dos embriões, né, para que você tenha uma tranquilidade quando vier realmente a vontade, o momento, ali o desejo reprodutivo, de você ter uma segurança de que se porventura você tiver alguma dificuldade ali, né, de concepção, alguma dificuldade do ponto de vista de fertilidade, você tenha outras alternativas. Mas eu sempre levanto a hipótese do casal ou da mulher avaliar, quando possível, incluir a maternidade nesse planejamento profissional também. Muitas vezes vai desviar um pouco, né, daquela organização inicial que a gente acaba tendo, né, do ponto de vista ali profissional, mas que às vezes faz com que torne mais fácil a questão reprodutiva.
sempre respeitando a escolha ali do casal, a escolha da mulher, a escolha da família, mas orientando, né, as opções que a gente tem hoje que ajudariam o casal nesse planejamento gestacional, apesar do relógio biológico, apesar dessa idade ali em que a gente sabe que a fertilidade começa a diminuir para a mulher. Ok. Flávia, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa Conversa Ampla. Tá ótimo, obrigada. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.